Boa noite a todos. Chegando o fim do ano. Passou rapidinho, né? Agora que a gente está sem pandemia, a coisa passa mais rápido. Durante a pandemia não passava o tempo, vocês lembram? 2 anos atrás a gente estava numa situação bem difícil. E nós estamos chegando no fim do ano. E o que a gente faz no fim do ano? Festeja. Festeja? Ou besteira? Tem festas e festas. Tem uma coisa que a gente faz muito no fim do ano, o que é? Pedir, né? A gente pede para o Papai Noel. Papai Noel tem muito mais importância do que Jesus, né? Uma vez eu estava numa casa de uma pessoa, a gente falou assim, vamos fazer uma oração em homenagem ao aniversariante de hoje. Uma pessoa falou, mas quem está fazendo aniversário hoje? Dia 25. Então, muita gente até perdeu a noção do que é o Natal, né? Muita gente começa com a petição, aí passa uma semana de comilança, né? Aí na outra semana já tem mais petições, tem gente que vai pular 7 ondas, que mais que faz? Vamos me ajudar aí, pular 7 ondas, comer lentilha, que mais? Comer romã, brigar com a sogra. Não, isso não. Isso é pro outro lado, né? Isso a gente lembra, né? De fazer esse monte de coisas. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso jeito de pedir. Esse capítulo de hoje, que é o 27, ele fala sobre o nosso jeito de nos ligarmos ao nosso Pai, ao nosso Criador, à inteligência suprema, ao universo, seja lá o que você... ao Om, né? Om, ao Prana, sei lá o que você quiser se ligar, algo maior, algo bem acima. Então esse capítulo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre como que a gente se liga ao nosso Pai, ao nosso Criador. E como é que é o nome da coisa que a gente faz quando a gente tenta se ligar com Ele? Como é que se chama? Nossa, vocês estão devagar. Boa noite! Tudo bem? Vocês estão bem? Sou eu aqui. Vocês sabem que eu faço pergunta, gente, então se prepara para responder. Com certeza. Como é que chama aquele negócio que a gente faz antes de dormir? Muito bem! Não é carinho no gato, não, é a oração. Né? Qual a qualidade da nossa prece? Vocês já pararam para ver se a oração que vocês fazem tem qualidade? Como é que você gosta de orar? Desculpa perguntar se você está de máscara, é difícil você falar. Mas você gosta de rezar antes de dormir? Eu mais agradeço do que eu peço, porque Deus sabe o que eu preciso. E eu penso na qualidade do meu pedido, da minha oração, e não na quantidade dela. Ok. Então, a gente percebe, né? Se eu chegar para esse senhor aqui, por favor, se levante. E se eu chegar para esse senhor aqui, levanta aí, cara. Ele levantou porque ele é grande. Se fosse pequenininho, eu não tinha levantado. Obrigado, obrigado. A diferença desse aqui, eu falei, por favor, você teve algum medo de se levantar? E ele? Primeiro ele me mediu de cima a baixo, né, para ver o que esse cara quer comigo. A mesma coisa eu pedi em 2 formas diferentes. A primeira, eu falei daqui, ó. Levante-se, por favor. Quando eu fiz isso, eu expus o meu coração a ele. Eu não fechei o meu coração. Eu expus o meu coração a ele, estendi a minha mão e pedi para que ele levantasse. Ele não teve dúvida nenhuma de atender o meu pedido. Ele questionou.
Será que vai ter briga? Será que vai ter alguma coisa? Então a gente percebe a qualidade de um pedido, a qualidade de um contato interfere no resultado. E com Deus? A mesma coisa. Outro dia eu percebi que você estava rezando antes de dormir e você parou no meio e dormiu. Teve pesadelo. Acordou de madrugada, falou: ixi, eu tive pesadelo porque eu não terminei de rezar. Está certo isso? O que eu falei está certo? Deus ficou bravo com ela porque ela rezou só metade do Pai Nosso? Não. E se ela tivesse rezado 52 Pai Nossos? Ele não é Ia adiantar? Alguém já rezou aquela, como chama aquele negócio? Vocês tudo fugiram da igreja, né? Tudo rezadeira. Quando eu falo da oração, mais do terço, tu não sabe. Você começa no primeiro Pai Nosso, no segundo, você não está prestando mais atenção. No segundo, você já está assim, ó: Pai Nosso que está no céu, santificaria, aquela roupa daquela mulher ali, santificado, você gosta do nome. A sua cabeça está longe, longe. Adianta alguma coisa? Então a gente percebe que a gente falar com o nosso Ser Supremo, com Deus, tem que ser rapidinho. Não pode ser muito demorado não, porque Ele não gosta de nada demorado. Sabiam disso? Que Deus não gosta de prece demorada? Deus não gosta de rodízio. Ele gosta de à la carte, né? Quando você vai num restaurante de rodízio, você come o que vem, não é? E quando você vai no à la carte, vem qualidade. Deus, Ele prefere qualidade do que quantidade. Então, se você acordar de manhã cedo e você falar assim: muito obrigado, está perfeito. Não precisa você rezar um monte de coisa antes de dormir, que você não está nem aí para o que você está falando. Então a gente tem que começar a prestar atenção nas coisas que a gente pede a Deus, a forma que a gente pede a Deus. A gente pede muitas coisas, mas a gente não para nem para ouvir a resposta. A gente não tem tempo de ouvir o que Deus nos fala. Então, qual a qualidade do nosso intercâmbio com Deus? A nossa comunicação com Deus, ela tá boa? Ela está ruim? É isso que eu estou perguntando para a gente hoje, para a gente melhorar um pouquinho isso. A gente perceber que o que vale para Deus é o que a gente sente. Jesus, ele fala aqui nesse evangelho que antes de você orar, é melhor que você vá pedir perdão ao seu desafeto. A gente faz isso? Ou a gente reza assim: ai Deus, nossa, podia levar aquele cara embora, não? Nossa, o que está fazendo aqui? Eu confesso que eu já pensei isso algumas vezes. Morre tanta gente boa. Principalmente, ultimamente, ali, quando a gente está naquelas bagunças, nossa, podia levar esse cara embora, não? Meu Deus do céu, o que está fazendo aqui? Não estou falando de ninguém, gente. Se vocês pensarem em alguém, problema de vocês. Então a gente percebe que de vez em quando o nosso contato com Deus é muito superficial, é muito sem noção, é muito fora de padrão, porque não é isso que a gente quer e a gente pede. Chega no fim do ano, a gente faz um monte de promessa para Deus. Você vai fazer promessa, que eu sei. Já está até marcando no caderninho assim, um monte de promessa. Deus está preocupado com a sua promessa, gente? Vocês acham que promessa é uma coisa interessante? Imagina você tem filho? É? 3 filhos. Aí seu filho chega para você e fala assim: mãe, nossa, eu estou com uma vontade de comer uma panqueca. Você faz para mim? Aí você fala: tá bom, filho, dá 5 voltas no quarteirão de joelho, que quando você chegar,
eu vou fazer para você, e eu vou estar tão feliz de você ter dado 5 voltas no quarteirão de joelho, com o joelho todo arrebentado, que eu vou fazer as panquecas para você, filhinho. Não é isso que a gente faz, gente? Não é essas besteiras que a gente faz? Não é esse tipo de coisa que a gente acha que a gente está em contato com Deus? Você falar para você se machucar e Deus vai ficar feliz com você porque você está fazendo uma... Você quer fazer alguma coisa para Deus? Vai lá e pede perdão para aquela pessoa que você brigou ou que falou alguma coisa para você que você não entendeu, ou vice-versa. Jesus fala para você ir falar com a pessoa pessoalmente. O que a gente faz hoje quando a gente briga? Pega o telefone, entra no WhatsApp e faz um texto desse tamanho detonando a pessoa. Porque você fez isso, você fez aquilo, porque não fala o nome, né? Mas dá o endereço e o bairro. Mas o nome da pessoa você não fala. Aí você percebe que você fez uma grande besteira. O que você faz? Manda um monte de coraçãozinho para ela. Pronto. Meu pedido de desculpa é 5 coraçõezinhos pelo WhatsApp. E Jesus fala, antes de orar, vá lá e se reconcilie com o seu desafeto. Não adianta a gente, filho, falar, Pai nosso que está nos céus, perdoai as nossas ofensas como? Sim, como nós perdoamos os nossos inimigos. Não fale isso. Não fale isso. Você perdoa todo mundo? Procura. Então, Deus vai procurar também perdoar você. Então é isso que a gente pede no Pai Nosso, gente. De vez em quando eu tenho até vergonha de pedir, de rezar o Pai Nosso. Nossa, perdoar as ofensas do jeito que eu perdoo, mas eu perdoo. Então, é isso que esse capítulo nos traz. É interessante que Jesus, vocês estão assistindo aquele The Chosen, Os Escolhidos, que eu falei na outra semana, aquele série que está passando na Netflix, que já tem liberado sobre Jesus. E numa das passagens que Jesus, que é muito interessante, ele fala assim: quem é melhor? O sacerdote que chega na igreja e fala assim: Senhor, eu estou aqui e o Senhor me perdoa, mas eu sou bem melhor do que ele lá, porque eu rezo bastante. Ele não reza nada não, mas eu rezo bastante, eu faço bastante penitência, eu faço doação para a igreja, então por favor, Jesus, cuida de mim, tá? E o outro, que é o publicano, cobrador de imposto, ele chega lá: Senhor, o Senhor me perdoa, eu não sou nada bom, eu não rezo direito, eu não faço nada direito, mas eu estou aqui pedindo uma oportunidade do Senhor fazer com que eu faça melhor. Qual que Jesus falou que é melhor? O que reza pra caramba, faz um monte de doação, mas é orgulhoso pra caramba? Ou o outro que sabe que faz um monte de coisa errada, mas está pedindo forças para melhorar? Então a gente precisa perceber isso. De vez em quando a gente chega para Deus: ó Deus, eu sou tão bonzinho, cara. Jesus, eu sou tão bonzinho. Eu não sou que nem aquele cara lá, meu. Olha lá, tem tudo na vida e o cara é ruim pra caramba. E eu sou tão bonzinho e eu não tenho nada. Tá certo isso? Então a gente está começando a mostrar para Deus que a gente é orgulhoso pra caramba. Então, se a gente começar a entender Jesus, né, a gente começa a perceber muitas coisas. Primeiro, eu tinha uma dúvida muito grande quando eu era mais jovem, quando eu estudava, comecei a estudar Espiritismo. Eu falava assim: por que eu tenho que pedir para Deus, se Ele sabe tudo que eu preciso? Já pensaram isso? Por que eu tenho que pedir para Jesus o que eu preciso? Ele sabe o que eu preciso. Então é melhor ficar quieto, eu só agradeço. Não preciso pedir nada para Deus. Não preciso pedir nada para Jesus, porque Ele sabe o que eu preciso. Está correto isso? Tá? Realmente Ele está correto.
Eles sabem o que a gente precisa. Mas por que eu preciso pedir então? Para mim. Para eu entender o que eu quero. Se eu quero seguir um caminho, primeiro eu preciso estudar esse caminho. Se eu quero ir em algum lugar, primeiro eu preciso estudar o caminho que eu vou seguir. Se eu chego para Deus, para Jesus, para Deus, e vamos falar um pouco isso depois, e começo a mostrar a minha intenção de alguma coisa que eu preciso, o que acontece comigo? Olha a sutileza disso. Jesus não precisa que eu peça para Ele, mas se eu peço para Ele, para mim, já comecei a andar. Já é um movimento que eu faço em intenção a alguma coisa que eu quero. Isso se chama pensamento positivo. Então, se eu chego para Deus e falo assim: nossa, eu queria acabar com essa minha raiva que eu tenho. Antes de eu pedir para Deus, eu já não pensei na raiva que eu tenho? Já não vi que ela está me incomodando? Já não tem um movimento de acabar com ela? Então, o mais interessante de pedir para Jesus é para a gente. Deus não precisa que a gente ore para Ele, mas nós precisamos. Então, quando Jesus fala para isso, que a gente precisa começar a entender o que a gente pede e precisa se manifestar dentro do espiritualismo. Não estou falando do espiritismo, estou falando do espiritualismo que é mais amplo. Um espírito desencarnado, ele não, mesmo que seja um guia protetor, ele não pode mexer na sua vida sem a sua autorização. Ele não pode mexer no seu processo encarnatório sem a sua autorização. Então, se você não autorizar que ele te ajude, estou falando um pouco mais amplo, tá? Se você não autorizar que ele te ajude, ele não tem autorização para te ajudar. Então, a forma de você pedir é você autorizar que ele te ajude. É a sua autorização para que o universo te ajude. Vocês já ouviram falar que o universo conspira a seu favor? Você dentro de casa assistindo novela, ele conspira a seu favor? O que vocês acham? Eu dentro de casa assistindo o Jornal Nacional e depois assisto a novela. O universo conspira a meu favor? Não. Por quê? O universo é movimento. O universo é movimento. Conspirar ao seu favor é te dar mais velocidade no seu movimento, mais certeza no seu movimento. Se você está parado dentro da sua casa sem fazer nada, o universo não conspira a seu favor. O universo conspira a seu favor quando você tem um movimento. Então, se você se manifesta em relação a uma coisa que você quer, é interessante, não vai lhe fazer mal, o universo conspira a seu favor. Mas desde que você ande. Conhece aquela história? Começou a chover, aquela chuva que deu aqui esses dias, mas uma chuva constante. E tinha um senhor muito religioso, que ele morava sozinho, uma casinha bem humilde. Esse senhor se prostrou no chão e começou a rezar: meu Deus, me ajude, eu tenho forças, eu vou ficar aqui porque você me protege, Deus me proteja. E ele rezava pedindo proteção a Deus, proteção a Deus, proteção a Deus. De repente ele escuta. Desculpa aí se de entender. Ele abriu a porta: seu José, a água já está aqui no joelho, eu estou com um barquinho aí, entra que eu vou levar o senhor embora daqui. Não, pode ir embora, eu tenho fé em Deus, estou pedindo a Deus para me ajudar, o senhor pode ir embora. Mas ele foi embora. Passou uma hora, a água estava aqui. Seu
José, vamos embora. Está na hora do senhor ir embora. Não, você pode ir embora. Tenho fé em Deus. Minha fé é inabalável. Pode ir embora. Passou mais 2 horas, a água chegou aqui. Seu Zé morreu. Chegou lá em cima, bravo que nem um capeta. Bravo, soltando fogo pelas ventas. Encontrou Jesus bem na frente dele, assim, com os braços abertos. Já chegou com o dedo na cara de Jesus. O senhor fez isso comigo. Eu tenho uma fé inabalável. Eu estou aqui rezando para o Senhor e o senhor faz isso comigo. Jesus falou assim: espera aí. Eu mandei o barqueiro 3 vezes lá te pegar. Ele não foi porque não quis. Entendeu? Não adianta ficar pedindo. Não adianta ficar parado pedindo. O barqueiro passa. Se você não entrar no barco, o que adiantou o seu pedido? Então, Jesus fala para a gente prestar atenção nas oportunidades que a gente tem. Você vai pedir alguma coisa, pede para que você tenha ação de fazer alguma coisa. Que você tenha paz de espírito para enfrentar essa coisa que você quer. A nossa fé, ela é movida de 2 coisas: vontade e ação. Né? Albert Einstein falava que a fé sem ação é manca, e a fé sem razão é cega. Então, se a gente juntar a nossa vontade com a nossa ação, aí é o contato com Deus. Mas nós temos que pedir para ter vontade. Nós temos que pedir para, depois de ter a vontade, ter a ação. A gente tem que pedir forças para conquistarmos o que a gente precisa. E a gente precisa ser claro, colocar um propósito. Alguém já fez terapia de florais? Interessante, né, os florais. Eu estudei muito tempo florais, mas quando eu passava uma receita de floral para alguém, eu punha assim: tal remédio, não é remédio, tal essência para te ajudar na sua ansiedade, tal essência para tirar o seu medo, tal essência para ajudar você a ter movimento. Eu punha na receita, porque se a pessoa olha a receita e vê o nome lá de uma essência floral e não sabe para que serve, é mais difícil ou é mais fácil? E se você sabe para que serve, você ajuda. Quando você lê a receita, fala: nossa, ele me deu isso aqui para tirar a minha ansiedade. Poxa, é mesmo, eu preciso tirar a minha ansiedade. Não é o papelzinho que vai tirar, é você que vai tirar. Então, se você ajuda o remédio a fazer efeito, toma um remédio achando que ele não vale nada. O efeito dele é bem menor, qualquer até alopático. Se você tomar esse remédio e falar: esse remédio não vale nada, não vale mesmo. O efeito dele diminui. A nossa vontade interfere muito, muito nas coisas. Então, se a gente começar a colocar a nossa vontade numa direção certa, começar a fazer o certo nos nossos pedidos, mesmo agora, para dia 25, para dia 31, começarmos a direcionar os nossos pedidos para o nosso movimento, vai dar muito mais certo do que comer romã, lentilha, pular uns pontinhos de areia. Vai pular um tsunami, que também não adianta nada. Ok? Que esse Natal a gente receba nos nossos corações a mensagem de Jesus, a passagem dele, os ensinamentos dele, e que a gente possa seguir esse caminho cada vez mais tranquilo e mais feliz. Que Jesus esteja no coração de todos nós, esse ano, o ano que vem e sempre. Muito obrigado.